Olá, estamos aqui em mais um dia de mesa especial do Rockercast, o seu podcast jurídico. Tem uma mesa especial aqui comigo, mas antes vou me apresentar. Eu sou a Tami Ferro, comunicadora, marqueteira e vou ser hoster nessa mesa hoje. O objetivo do dia de hoje é trazermos um tema importante, direito imobiliário. E para isso, trouxe duas pessoas muito especiais aqui na nossa mesa. Lembrando que em relação ao direito imobiliário, nós vamos focar em atuação extrajudicial e cartorária. E exatamente por ser cartorária, trouxemos aqui uma mulher especial, Maiara. Ela tem 15 anos de experiência em atuação em cartório extrajudicial. Maiara Geraldi. Posso chamar de Mai? Pode me chamar. Obrigada por ter vindo. Ela é formada em gestão de RH, pós-graduada em direito notarial e registral. Obrigada por ter vindo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. E aqui comigo, a maravilhosa integrante do time da Rocker, Bianca Verli Senice. Não é tão fácil, gente, falar o nome dessa mulher. A Bianca é advogada há 6 anos. Atualmente, ela é pós-graduanda em Direito Empresarial, né? Que, para quem não sabe, é um dos braços fortes, né, da Rocker Advocacia. Ela possui experiência nas áreas extrajudicial, contencioso civil, empresarial, negócios imobiliários, direito notorial. Meu Deus! E registral e famílias e sucessões. Bianca, obrigada por estar na nossa mesa. Obrigada também. Hoje a gente trouxe alguns pontos aqui bem importantes em relação ao imobiliário, que, como eu já falei em outras mesas do nosso podcast, a nossa ideia aqui não é ficar falando no juridiquês, né? Não é fazer nenhum tipo de conteúdo para quem já manja do assunto. É fazer uma coisa realmente bem descomplicada, que a gente desmistifique os temas e a nossa audiência consiga realmente aplicar aquilo, né, para a vida dela. Então, essa é a nossa meta. E com o direito imobiliário, quem não tem algum tipo de envolvimento com esse tema, né? Então, foi por esse motivo que nós escolhemos esse tema para a mesa. Sendo isso, eu separei algumas perguntas que eu acredito, como é que eu posso dizer? Que seja a dúvida do público, ok? A dúvida da audiência. Então, eu peço que vocês respondam também, tentando falar da maneira mais simples, clara, tá? E objetiva para a audiência. Então, vamos começar. Bianca, a primeira pergunta para você. Quem nunca fez? Fiz um contrato e não registrei, o famoso contrato de gaveta. Sou proprietário, aqui no caso de compra. Fala um pouquinho pra gente em relação a isso. Não. Quem não registra não é proprietário. Nesse caso, quando existe essa situação do contrato de gaveta, o que precisa ser feito? A partir do momento que tu realiza um contrato, ele precisa ser levado à escritura pública, levado a cartório. A partir do momento que tu faz a escritura pública, ali tu vai elencar todas as situações envolvidas nesse contrato, até uma cláusula resolutiva e as formas de pagamento nesse caso, né? E depois de fazer essa escritura pública, aí sim pega essa documentação e leva até o registro imobiliário. Lá é que é feita a averbação dessa escritura pública dentro da matrícula desse imóvel. Tá. A partir dali que formaliza-se a transferência dessa propriedade, no caso, né? Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse sentido, quando eu vou fazer a escritura pública, né, de compra e venda, eu preciso de um advogado ou posso ir sem, só para eu... A escritura pública de compra e venda, ela não é obrigatória o acompanhamento do advogado, tá? Porém, a gente sempre aconselha que isso seja feito com o auxílio de um advogado. Por quê? Existem inúmeras situações, cada caso é um caso, é muito individual, mas a depender da situação, precisa ser feita uma análise mais detalhada do que está sendo feito o contrato, né? E a partir dali o advogado pode dar todo um auxílio em relação à documentação essencial para essa escritura, assim como analisar se esse imóvel está regularizado e pode ser feita essa compra e venda de forma tranquila, sem uma futura dor de cabeça.
E não só o auxílio na escritura pública. A gente aconselha, na verdade, que o advogado ele acompanhe desde a formalização do contrato. Lá no início, a gente pega aquele contrato e auxilia o cliente, põe todas as cláusulas essenciais para aquela formalização, né? A fim de que dê uma segurança jurídica para as partes. Não só para quem compra, mas para quem vende também. É muito importante a gente elencar cláusulas essenciais para assegurar todas as partes são envolvidas. Como eu falei, forma de pagamento precisa estar muito bem estipulado. Prazo, cláusula resolutiva, descumprimento contratual. Todos esses pontos são essenciais dentro de um contrato. Sim, e principalmente assim, né? Falando de imóvel. Então, a gente não tá falando, né, de qualquer... uma bicicleta. Exatamente. Né? É um imóvel. Então, assim, valor agregado, expectativa, futuro, família. Exatamente. Enfim, envolve muita coisa, né? E um ponto também que eu vejo importante em relação a trazer realmente um advogado para avaliar, eu já falei isso em outras mesas, às vezes não é o que tá escrito, é o que não tá escrito. Exatamente. Né? Os entrelinhas, né? Exatamente, as entrelinhas. E falando de imóvel propriamente dito, eu já presenciei uma situação de uma pessoa conhecida que estava pronta, assim, né, para fechar um negócio e encaminhou para o advogado, e aí o advogado foi olhar mais a fundo, eu não sei como é que chama, fazer como se fosse investigativo. Uma análise técnica, né? Uma análise técnica ali e percebeu que, como é que eu posso te dizer assim, que essa pessoa que estava vendendo o imóvel, ela estava vendendo porque ela tinha um direito por procuração, vamos dizer assim, para vender aquele imóvel. Mas existiam irmãos daquela pessoa que estavam ingressando com processos, enfim, em cima daquela procuração. Enfim, um imóvel complicado que essa pessoa poderia vir a ter... E aí, naquele ponto, o advogado indicou para o cliente dele, né? No caso, que é essa pessoa que eu conheci, olha, dado outras questões e outros processos que tem aí por trás, a gente pode ter problema futuro. E aí, indicou a não compra. Então, vamos dizer assim, né? Falando no português, claro, o buraco é mais embaixo, né? Sim, com Falou certeza. de imóvel, tem muitas coisas envolvidas. Então, embora o cartório não vai me obrigar a levar um advogado para que eu faça a escritura pública, mas é indicado, né, Bianca? Sim, com certeza. E é bem isso, como eu falei, o advogado ele vai auxiliar em ver essa regularização do imóvel em si, né? Ali, por exemplo, ele fez total essa fase investigativa técnica em relação ao imóvel. E ele foi lá e indicou para a pessoa, olha, não se mete nisso porque não é viável, sabe? E, de fato, um valor de um imóvel... A gente, às vezes, está falando aí de milhões, por exemplo, né? É um prejuízo bem alto, bem grande. E depois, para resolver essa situação, é complicado. Maiara, e falando aqui, a gente citou escritura pública. Eu acho que a gente pode dizer que escritura pública é algo bem comum, né? É o tempo inteiro. Tanto que tu vai num cartório, tu tem que organizar a hora, agendar a hora ali para ir lá, enfim, para escriturar. Eu não preciso de acompanhamento de advogado nesse caso. Mas... existe algum tipo de escritura que precisa de advogado? Existe algum tipo de serviço hoje dentro do cartório que seja obrigatório? A gente já entendeu que é sugerido, né? Mas eu digo assim, existe algum serviço hoje dentro do cartório que seja obrigado ter um advogado junto? Existe, e toda a exigência do advogado na escritura, ela é regulamentada. Ela vem de um provimento do CNJ, Então, assim, hoje a gente tem os inventários que são feitos em cartórios, são obrigatórios a presença do advogado, divórcios, extinções de união estável. Então, o advogado ele tem que auxiliar a parte desde o início do processo. Para abrir o processo no cartório, já precisa vir com o advogado constituído. O advogado vai auxiliar o cliente na junção da documentação, na partilha dos bens, seja no inventário ou no divórcio, e aí depois ele leva para o cartório aí sim lavrar a escritura pública. Vou fazer um adendo a essa questão de não ser obrigatório o advogado na compra e venda, mas importante no sentido de que, quando o cliente chega no cartório para encaminhar a escritura, ele já vem praticamente com o negócio fechado. Então, o cartório vai fazer a análise da documentação, mas o cliente já deu por certo aquilo. Possivelmente até já fez um pagamento de entrada, alguma coisa do tipo. E aí, quando a gente analisa, a gente faz a análise da matrícula, tira as certidões negativas do imóvel e do vendedor. Só que pode ser tarde, né?
Tipo, pode chegar lá no cartório e aí já ter dado uma entrada, às vezes um sinal muito grande, ou muitas pessoas, assim, sem conhecimento, pagam tudo antes de fazer a escritura pública, e aí chega lá, vem uma indisponibilidade na matrícula, vem uma penhora porque tem débito de IPTU. Então, assim, o advogado pode fazer isso antes para o cliente. As pessoas, a gente que não tem essa experiência, vou comprar um imóvel, a gente acredita na boa-fé do vendedor. E muitas vezes, hoje, não dá para confiar. Não dá para confiar. E aí, se o advogado... Tem que se resguardar. Tem que se resguardar. Se tu tem um advogado te auxiliando antes, o advogado vai pegar a matrícula do imóvel, que é o documento que comprova a propriedade, que comprova se o imóvel tem algum ônus, alguma ação averbada, e ali ele já vai ver tudo isso. Vai junto à prefeitura verificar as pendências de IPTU, vai tirar as negativas federais, a adiações, a indisponibilidade de bens. E aí sim tu fecha o teu negócio com o vendedor, o comprador, enfim. E aí vai para o cartório. Não que o cartório não faça isso, sim, nós fazemos, mas é bom fazer isso antes de tu fechar o negócio, né? De chegar com um negócio prontinho. Sabe que tu falou uma coisa agora e eu me lembrei de um caso pessoal meu que eu vou trazer só pra gente ver como a gente não tem noção, como a gente pode ser pego de surpresa. Nesse caso, não tinha advogado envolvido. Então, eu vou, assim, resumir. Eu comprei um apartamento do meu pai. Ele me vendeu um apartamento. Pago, né? Eu fiz um Pix pra ele, né? Na data. Foi no Pix mesmo. Como é que é? Foi uma oportunidade. Ele me deu um desconto e eu fiz a compra. Enfim, fiz a compra, fechei com ele, fizemos um contrato e aí a gente foi passar o apartamento pro meu nome. Mas eu tenho um irmão, né? O que aconteceu quando o cartório fez tudo, pegou e entrou em contato com a gente e falou... Quando faz aquela reunião, a gente fez a reunião para ler tudo, enfim, né? Ali, o meu irmão teve que dar o aval. Eu ia imaginar. E aí, a moça do cartório me explicou. Ela falou assim, quando um pai tá vendendo um imóvel para um filho, os irmãos têm que estar cientes. Eu jamais tinha imaginado. Aí eu acho que, eu não sei a explicação, mas deve ter alguma correlação com herança, né? Porque senão, imagina, o meu pai, é como se ele estivesse me antecipando uma herança, ele pode me cobrar R$1, vamos supor assim, pelo imóvel. Sim. É um jeito que ele tem de me dar o imóvel, que não era o caso, porque efetivamente eu estava comprando, né? E aí a pessoa do cartório veio e falou, então veja, vamos supor que hipoteticamente, eu já tinha pago meu pai. Não é o caso, mas vamos supor que hipoteticamente eu tivesse uma animosidade com meu irmão. Entendeu que já era? Sim. Eu já tinha pago meu pai. Ele não ia dar... Porque, sei lá, ele simplesmente podia acordar num dia ruim e falar assim, ó... Não vou assinar. Não vou assinar. E eu não ia... Então, olha só, tô dando um exemplo meu aqui, claro, que não foi isso que aconteceu. Eu só mandei uma mensagem e falei assim, mano, lembra que... Naquela época ele sabia, né? Lembra aquele apartamento que eu comprei do pai e tal, não sei o quê? Tu vai ter que participar. Não, mano, fechou. Aí ele... Mas... Isso é o meu caso. Sim. Olha como eu fui pega de surpresa. Então, assim, se eu tivesse um advogado, já teria... Essa situação, Tami, ela é até prevista no Código Civil. Existe um artigo de lei que fala que precisa da anuência do descendente, no caso o outro irmão, e do cônjuge, a depender do regime de bens. Ele vai permitir a desnecessidade dessa anuência só quando o regime de bens do casamento for o da separação obrigatória. Que são aqueles casos em que a lei é quem estipula o regime de bens para as pessoas. Inclusive, eu sou casada legalmente, meu marido teve que participar. Então, aí esses casos de regime obrigatório, assim, aqueles que, 70 anos, que até teve uma alteração recente do entendimento do STF, que eu fiz um post lá no Instagram. Né? Mas esse é o exemplo, né? Então... precisa de fato, tá? Essa anuência quando ocorre a venda. Tem a situação também de quando a gente compra um imóvel em condomínio. Por exemplo, nós 3 somos proprietários de um terreno. E aí eu quero vender minha parte. E aí? Sei lá, ofereci para o meu vizinho, ele decidiu comprar, vou aumentar o meu espaço. Peraí, calma. Os condôminos têm preferência na compra. Eu só posso vender para um terceiro se as duas não quiserem comprar de mim. E para isso, na hora dessa escritura... Isso é previsto em lei. Isso é previsto em lei. Quando eu for fazer a escritura para o meu comprador,
as duas assinam concordando com a venda. Imóvel em condomínio, preciso da anuência dos demais condôminos. E às vezes é um imóvel que tem 10, 15 pessoas e morre gente no meio. Imagina, eu tenho... E aí Sim, vem... e aí imagina assim, eu tenho um irmão, mas tem pessoas que têm Vários. Aí pensa, tá? Não, gente, assim, ó, é surreal. Então, é muito importante, a gente já falou isso em outros podcasts aqui, né? O quanto o preventivo né, essa consultoria, fazer o antes para tu já não ter problemas depois. E aí, nesse caso, o que eu pensei? Poxa, meu pai, tipo assim, já fechei com ele e vou pagar, sabe? Que o combinado era esse, né? Então, assim, eu já paguei. Eu ia ter um problema. Se o meu irmão não fosse o irmão incrível que ele é, né? Então, não tem como depender disso. A gente sabe quantas questões de animosidade tem em família. E aí, como tu falou ali, né? Tem um terreno, enfim. E aí, uma das pessoas não dá o ok, ou até o marido daquela pessoa não dá o ok. Então, vai muito longe. Vai. Né? Então, é bem interessante a gente trazer isso, porque às vezes é uma coisa tão óbvia. E veja que eu sou uma pessoa que tem um nível de consciência. Isso foi ano passado. E eu, sabe? A gente parte do... coisa simples, né? Sim, meu pai, né? Fulano. Então, aí tu vai lá, tu já paga, e nem sabe se efetivamente, né? Então, aí depois as pessoas falam assim, porque é tudo muito burocrático. Precisa, né? Na verdade, essa burocracia é para a segurança da pessoa. Sim. Só que, às vezes, as pessoas não enxergam assim. Eles acham que a gente que tanto o advogado, ou o cartório, enfim, quem está intermediando quer dificultar o processo. E não, muito pelo contrário. A ideia não é dificultar, a ideia é ser cada vez mais... facilitador, assim. Porém, a gente precisa alertar. As pessoas precisam saber o que estão fazendo. Até... Por exemplo, assim, nas cláusulas, né, Bianca, de incomunicabilidade, inalienabilidade, empenhorabilidade, que podem ser instituídas nas escrituras quando um pai vai doar para um filho, enfim. Às vezes tu fala da incomunicabilidade de bens, por exemplo, o pai quer doar para um filho e não quer que comunique com o patrimônio do casal. Sim. Às vezes as pessoas entendem isso... De uma forma ruim, né? De uma forma ruim. Por quê? Mas nós... o advogado ou o cartório precisa dizer para as pessoas, precisa que eles tenham ciência de que isso existe, de como isso funciona, de como isso vai ser cancelado. O que isso pode acarretar no futuro. Isso. E, às vezes, são vistos de maneira dificultosa. Tá inventando moda, tá dificultando a minha vida. É tão simples, eu só quero doar. Ou por que eu não posso doar tudo que eu tenho? Essa é clássica. Essa é clássica. Tudo pro meu cachorro. É meu. Eu quero deixar tudo pro meu cachorro. É meu, eu faço o que eu quiser, bem isso. Calma lá, não é bem assim. A gente estava falando aqui, né, mais sobre essa questão de que vocês dentro do cartório buscam facilitar. Às vezes não são vistos dessa maneira, mas dentro do que é a regra, né? Porque Sim. tem uma grande responsabilidade naquilo, vocês buscam facilitar. Pensando nisso, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que tá a ascensão aí de vocês nessa questão de resolver os trâmites de maneira mais online, né? Se é possível fazer, até coloquei aqui, é possível fazer uma escritura sem sair de casa, de forma online? Eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso. Então, em 2020, o CNJ lançou a plataforma do e-notariado. O que é CNJ? CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Tá. Como eu não sei, né? Eu pergunto, eu imagino que pode ser. Pra gente é normal, a gente tá falando a sigla. A plataforma do e-notariado. O que é essa plataforma? É uma plataforma que os cartórios acessam no Brasil inteiro. Então, o cartório, dentro dessa plataforma, ele consegue fazer a lavratura de escrituras públicas, procurações, enfim, testamento, ata notarial. É mais comum as escrituras, né? Que é o que abrange mais. Por exemplo, eu comprei um imóvel e o vendedor hoje mora, não sei, em Portugal, por exemplo. Aí, antigamente, tudo era feito muito com procuração pública. Aí, por exemplo, ia no consulado, fazia e registrava... Ou fazia no notário lá, traduzia, apostilava, enfim. O e-notariado veio para, de fato, facilitar. Então, assim, para acessar a plataforma, a pessoa precisa ter um certificado digital. Ou o ICP Brasil, ou um certificado feito
é notarizado o nome, ele é feito pelo cartório de forma gratuita. Qualquer pessoa chega no cartório hoje, portando documentos de identidade, pede a emissão do certificado. Ele é feito gratuitamente no teu aparelho celular. Como é que é o procedimento? Tu vai entrar em contato para fazer a escritura. Tu vai entrar em contato com o cartório da tua preferência e vai solicitar. Eu quero fazer uma escritura, eu quero assinar essa escritura 100% online. Existem várias regras, isso o cartório vai verificar a localização do imóvel, o domicílio do comprador, porque isso está previsto no provimento. Então, para que não haja concorrência, eu não posso estar lá, morar em São Paulo, ter um imóvel em São Paulo e querer fazer escritura aqui em Santa Catarina porque aqui é mais barato. Então, para isso existem as regras. E aí, hoje em dia tudo é digital, o CNH é digital, o RG hoje já está vindo digital, a certidão de estado civil, matrícula. Então, todos esses documentos eletrônicos vão sendo enviados por e-mail ou até via WhatsApp. O próprio cartório não ir para esse lado também, né? Os cartórios têm que se modernizar também e tá vindo com força total. E aí, vamos pensar o seguinte, eu comprei um imóvel de ti e a gente quer fazer a escritura 100% online. Primeiro passo, a gente vai fazer o certificado. Vamos procurar um cartório mais próximo da minha residência ou entrar em contato para fazer a emissão desse certificado também de forma eletrônica, que é possível. E vamos procurar o cartório onde a gente quer fazer a escritura e encaminhar. Já tem o certificado, segue a documentação para fazer a escritura. Lembrando que o cartório tem que ser na cidade onde está o imóvel. Então, a regra base é o imóvel em Santa Catarina, o comprador residente em Santa Catarina, ele pode escolher qualquer cartório. Tá. Se for essa padrãozinho aqui, né? Então, se o imóvel é em Santa Catarina, eu moro em Santa Catarina, eu escolho o cartório em Santa Catarina que eu quiser. Tá. Aí o cartório vai redigir a escritura, vai recolher os impostos, vai te passar para a conferência, estando as partes de acordo, ele dispara pela plataforma a escritura para ser assinada. Tu vai assinar no teu celular, tu vai receber um e-mail, o documento aguarda a sua assinatura, tu vai assinar e ponto. Ah, acabou? Não, aí é feita uma videoconferência com o cartório. O cartório envia o link, faz a videoconferência, lê o documento, as partes estando de acordo, finaliza o ato e aí encaminha para o registro de imóveis, que também pode ser feito de forma online. Dá para fazer tudo online. E também a plataforma agora está fazendo reconhecimento de firma digital também. E recentemente agora lançou a declaração eletrônica, a autorização eletrônica de doação de órgãos. Que a pessoa tem do certificado, ela faz o cadastro, seleciona qual órgãos ela quer fazer a doação, faz a videoconferência com o cartório e já fica o documento pronto, que inclusive os médicos vão ter acesso também a isso pelo CPF da pessoa. Então, essa plataforma, ela tá bem moderna. E cada vez eu vejo que eles estão incluindo mais coisas. Mais coisas, mais né? coisas. Já tem as autenticações digitais também. Enfim, mas para a escritura, sim, tem crescido bastante. Tem muitos atos feitos eletronicamente. É um facilitador, assim. Tá aumentando cada vez mais. É 100% seguro. Tem muitas pessoas, assim, idosos que têm dificuldade de... meio assim, né? Como assim? Não tem papel e caneta? É tudo pelo celular? Mas não, a plataforma ela é 100% segura, o ato é feito dentro com toda a segurança jurídica de um ato feito presencialmente. Se eu quero assinar presencialmente e tu queres assinar digitalmente, pode também, não precisa ser 100% online, pode ser um ato híbrido. Enfim, a ideia é cada vez mais facilitar Ou seja, gente, o cartório não quer tornar mais difícil. Não, não quer. A gente tem que seguir, e eu falo assim, essa questão da burocracia, historicamente falando, ela hoje tem essa energia de o burocrático é ruim, sabe? Mas, na verdade, o burocrático se instituiu lá atrás, né? Eu digo que a minha formação, eu sou formada em administração, então eu tive essa aula para ser seguro, para fazer um processo. Então, o burocrático, na verdade, ele não é ruim. Ele é uma organização. É para ser um processo que se cumpra, né? Só que, de alguma maneira, aí no meio do caminho, as pessoas, né, trouxeram essa conotação de que o burocrático é ruim. Mas ele está aqui para nos assegurar, né? Sim. Então, o cartório faz cumprir aquilo que te assegura. Porque depois, igual, se a coisa não é feita da maneira correta, talvez tenha um problema. Então, mas eu vejo que o cartório é visto como uma instituição muito séria. E isso é muito bom. Se alguns acham burocrático, aí faz parte do... Faz parte, Faz parte, mas que tu deve ouvir, tu deve... Ah, meu Deus, cartório
É chato, né? Cartório é burocracia, Cheio de cartório só quer exigência. dinheiro. Assim, aí tudo tem. Mas assim. Com 15 anos de cartório, tu já ouviu algumas coisas, Já. né, Mai? Bastante. Gente, então vamos lá. Falando um pouco agora sobre imóvel em si, eu queria conversar um pouquinho contigo, Bianca, sobre a averbação de indisponibilidade de bens. Ela vai explicar, tá, gente, o que que é. Se quando o imóvel tem essa averbação de indisponibilidade, se mesmo assim ele pode ser adquirido ou não. Explica um pouquinho pra gente. Então, a indisponibilidade, primeiro para fazer entender o que é, né? A indisponibilidade, ela é inserida a partir da existência de um processo judicial. Em cima de um processo... Isso, é um juiz, existe um processo, o juízo vai lá e insere essa indisponibilidade. Em cima do imóvel. Em cima do imóvel. Ela fica averbada na matrícula do imóvel. Essa indisponibilidade, ela é inserida ali, é bem como a palavra diz, ele fica indisponível. É como se ele ficasse congelado. A pessoa não pode vender e fazer o que ela entender ali. E na questão da compra e venda, da indisponibilidade, o imóvel ele pode sim ser adquirido, tá? Não existe impedimento para fazer essa compra. Porém, essa indisponibilidade, lá voltando à nossa primeira pergunta, a gente vai fazer a escritura, ok, vai estar tudo certo. Mas a hora de pegar essa documentação, que é a escritura pública, e levar a registro no registro de imóveis, aqui a gente vai encontrar um impedimento. Por quê? Porque o imóvel ele está indisponível, ele está congelado. Ele não tem como fazer a averbação de troca de propriedade. Então, aqui a gente vai encontrar essa pendência. Ele não vai poder fazer a troca de propriedade, mas a escritura em si da compra e venda vai poder fazer de forma E aí ele tranquila, só normal. vai poder realmente fazer o registro quando resolver essas pendências. Exato. Daí quando... Mas ele fica... Desculpa... Ele fica, dúvida de leigo, né? Ele tendo a escriturado, não tá no registro de imóvel, mas ele tá escriturado publicamente, é dele. Sim, ali, na verdade, não é, porque, como aquela nossa pergunta, quem não registra não é dono, entendeu? A escritura vai existir, mas a gente precisa que ela seja averbada no registro de imóveis. Senão, não tem troca de propriedade. A matrícula, ela é o documento que comprova essa propriedade. Então, a gente precisa finalizar todas as etapas para daí sim ser feita a transferência da mas propriedade. deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor assim, eu quero comprar esse imóvel X. E eu vejo que tem uma briga judicial em cima dele. Sei lá, por algum motivo. Ele é na beira da água e tem um processo com a Marinha. Eu tô, chutando assim, né? Ou alguma briga de herdeiro em cima dele. Ou, enfim, alguma questão. Tem um prédio ali e o prédio foi mal construído e aí tá com questões estruturais, né? E vamos dizer que o bombeiro foi lá e fechou. Dei 3, assim... Por que ainda faria sentido eu comprar? Quero entender, né? Por que faria sentido eu comprar esse imóvel se ele tem problemas? Eu vou te dar um exemplo de um cliente do escritório. Lá no escritório, a gente tem um cliente que ele adquire vários imóveis com indisponibilidades, averbações de penhora, dentro de inventários, como a Mayara até pontuou aqui. Ele faz a aquisição... Ele adquire imóveis problemáticos, tá, gente? Exato. Agora a gente quer entender por quê. Ele adquire esses imóveis, com certeza, por um valor de mercado muito abaixo, já que ele está completamente travado. E a gente auxilia ele a retirar essas averbações, a fazer todo esse trâmite, resolver as pendências, débitos, enfim. A gente faz todo esse auxílio junto com ele. E depois que a gente consegue retirar toda essa situação, lá ele adquiriu por um preço abaixo, bem abaixo do mercado, né? Ele, a partir da situação resolvida desse imóvel, ele consegue vender ele por um valor muito mais alto. Aí ele gera lucro. Então, é um tipo de negócio. Exatamente. Aí, além de fazer essa venda, às vezes, ele vai lá dentro só precisa gostar de se incomodar. Exato. Na verdade, ele não, a gente, né? A gente, né? Contrata, sim. A gente presta todo esse auxílio, né? E aí, às vezes, até mesmo, ele não vai lá e resolver eu vendi. O que ele faz com esse imóvel? Ele pega o imóvel e ele constrói um empreendimento. Ele valorizou o imóvel 1000 vezes do que... Porque, vamos dizer, se for um terreno, por exemplo, com questões ali de indisponibilidade... ele vai construir um imóvel em cima de um terreno que ele pagou pouquíssimo. Exatamente. Comparado ao que realmente... E ali ele valoriza, né? Ali ele valoriza e gera lucro. Aí esse é um dos negócios que ele faz investimento.
Que, ó, ninguém tava esperando isso. A Mayara já nos acompanhou em várias Ninguém tava escrituras. esperando isso, como é que é, mas o podcast já entregou né? Uma forma de fazer dinheiro. Né? Mas eu imagino assim, né, Mike, tu devas encontrar ali no cartório muitos casos relacionado a imóveis, assim, que a escritura tá enrolada, né? Assim, como esses que a Bianca citou. E eu acho que, eu posso estar enganada, mas eu acho, tu falou, mas eu acho que um ponto que enrola bastante o imóvel é essa questão de inventário, né? Também. Queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, porque às vezes eu vejo que essa questão de quando a pessoa tem um falecido, assim, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que pode e o que não pode fazer, né? Sei lá, vou dar um exemplo, a pessoa tem um imóvel, faleceu, aí os herdeiros, né, estão ali e querem fazer dinheiro rápido, vamos resumir. Encontrei aqui uma pessoa que quer, né, comprar, e aí já coloca para vender, mas aí tem um inventário, como é que fica isso, assim? Então, acontece muito, é comum, além desse caso que a Bianca falou, do cliente do escritório, quando vai para o cartório já vai bem encaminhado, porque ele foi assessorado por um advogado. Mas muitas pessoas não buscam essa assessoria, então tem isso, assim, o pai faleceu, os herdeiros agora querem venderam o imóvel, quero fazer dinheiro, enfim. E vão lá e vendem esse imóvel. Aí o comprador também, sem muito conhecimento, tá tudo certo, chega no cartório para fazer escritura. Ele e agora? Pensa, todos os herdeiros vão assinar. Os herdeiros deram ok, Sim. todos estão de acordo. Preciso tá tudo lindo. só da assinatura da viúva ou do viúvo, se tiver, e dos herdeiros, e ponto, vão fazer a escritura. Mas não, a gente não tem como pular o inventário. O imóvel está em nome do falecido, ele precisa que seja feito o inventário e assim a transferência definitiva por escritura pública. Pode ser feito tudo dentro do inventário, pode ser feito em processos separados, porém, para o inventário, sim, vai precisar que tenha um advogado. E não é só esse caso assim enrolado, pode acontecer também de um dos herdeiros no meio do caminho ter se divorciou depois que o pai morreu, era casado na comunhão universal, aí a ex-esposa tem direito à herança ali por conta do regime de bens. Aí já passou 5 anos. Exato. Aí já enrolou. Gente, não é culpa do cartório, a culpa é das pessoas que têm contratos e que vão casando e vai, né? É porque daí é o contrato em cima de contrato que isso. tem o bololô O pra cartório resolver. pega a matrícula do imóvel. Opa, tá no nome de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Ele já morreu. Tá, cadê a certidão de óbito? Quantos filhos ele tinha? Ele era casado. E começa ali a desenhar vai destrinchando, né? Vai montando a lógica da pessoa e todos. E aí tu vai pegando, vai juntando as pecinhas ali pra montar aquele quebra-cabeça. E aí pega os herdeiros. E o herdeiro era solteiro, beleza. É casado, ok. Mas esse divorciou? Divorciou quando? Foi antes do pai morrer. Já começa. E daí tu já... Nem isso. Mas a minha mulher... não, eu fiquei viúvo. Tá, mas ficou viúvo quando? Foi logo depois que meu pai morreu. Qual era o regime que tu era casado? Opa, entrou outro inventário no meio. Não, aí pensa, aí a pessoa tem um filho. E aí, tipo, era casado com universal de bens. E aí esse filho, vamos dizer, tem direito pela parte da mãe. Aí começa. Exatamente. Isso, é bem isso. Aí, às vezes, alguém morre no meio do caminho, acha que tá resolvido, vai lá, acontece. Isso. Ou então tem caso também assim... Tem que rir pra não chorar. Vou dar um exemplo. Meu pai tem um imóvel há muitos anos. E não tem escritura pública no nome dele. Então, segredo de família. Mas tá, meu pai não tem a escritura no nome dele. Morreu. Eu e minha irmã. Agora, o que a gente faz? Eu, minha irmã e minha mãe. A gente tem que fazer um inventário? Mas ele não tem escritura. E aí, não tem escritura, não precisa. Mas o imóvel tem documentação. Tá no nome da empresa que vendeu pra ele. Então, a empresa não vai transferir pra mim, pra minha irmã e pra minha mãe, porque quem comprou não foi a gente. Quem comprou foi meu pai e a minha mãe casados. E não foi escriturado porque ele não fez o processo. Acho que não precisa. Tem que pagar o... Tem que pagar o ITBI. Tem que pagar o ITBI. Mas o IPTU já tá no meu nome. Eu já moro aqui há muitos anos. Eu tenho um contrato de compra e venda. Dentro de casa, a gente tem essa experiência, sabe? Não é público, né? Na matrícula não tem não informação é dele, nenhuma. não é? E aí, então, o que a gente faz? Faz o inventário dos direitos que ele possuía sobre esse contrato, leva o contrato lá na empresa que vendeu, o inventário lá na empresa que vendeu o terreno para ele.
Aí sim a empresa faz a transferência para os herdeiros. Porque a empresa que vendeu para ele, ela precisa de uma segurança, de saber quem são os herdeiros legais, enfim. E aí tu vai desenhando. Imagina, vamos pensar hipoteticamente, se a empresa não se resguardar, aí vão as filhas lá com a, né, no caso com a mãe, beleza, não, realmente, ele faleceu, então vou passar para vocês. E se tem um outro filho? Exatamente. É um problema, né? Então, isso tudo... E aqui tem mais um risco também para quem comprou e não fez a escritura, porque ele já comprou esse terreno tem mais de 20 anos. E se essa empresa fecha, se essa empresa vem à falência? E só tinha um dono e o dono morreu? Exato. E aí? Deus, que caos. É o caos está instaurado. Então, sim, a gente precisa pensar em tudo. Eu sempre brinco assim, que, mas tu pensa nisso, no falecimento, na regularização do imóvel. E, gente, mas é porque a gente vê isso todo dia? Se meu assunto é esse, eu não tenho outro. A gente fala disso o tempo inteiro, a gente sabe das consequências que isso gera lá na frente. E eu vou te falar que, assim, eu há pouco tempo também passei por um processo de compra de imóvel e eu ouvi, assim, do corretor, né? Tami, tu é muito cri-cri. E aí, gente, assim, ó, não é amizade, entende? Não é sobre eu ser legal, querida ou simpática ou qualquer coisa. A gente tá falando de um imóvel, tem que ser tudo certinho, tem que estar redondo, tem que estar no contrato. Exato. Até assim, ó, qual é o prazo que a pessoa tem para tirar o condomínio e a luz do meu nome. Exatamente. As pessoas acham que não. Para, né? Claro que ele vai transferir. Ó, agora, tava num apartamento que eu vendi há 1 ano atrás. Eu recebi uma notificação da Celesc, que eu já estava com 4 contas atrasadas. Sendo que estava no meu contrato que eles tinham um prazo de 3 semanas, eram 21 dias. 3 semanas para tirar a luz, e aí eu peguei, entrei em contato também com a administradora do condomínio, que no caso era do Plique, e perguntei. Não, aqui consta no seu nome. Entrei em contato com a pessoa que e esse meu contrato foi feito por uma advogada. Aí eu entrei em contato com o dono, até para ver como é que ele ia reagir. Porque se fizesse de maluco, eu já ia acionar meu advogado e já falar para ela, entre em contato aqui e executa. Porque estava no contrato, eu estava respaldada, mas qual respaldo eu teria para cobrá-lo? Que é óbvio que ele tem que tirar do meu nome, isso a gente sabe. Só que o óbvio não existe. Precisa ser dito. Então, assim, eu simplesmente entrei em contato e falei assim, fulano, recebi notificação da Celesc, recebi notificação, verifiquei, nem o condomínio e nem a luz foi retirado do meu nome. Favor proceder imediatamente, pois conforme consta no contrato, ele me mandou a mensagem na mesma hora, meu Deus, que na verdade ele deixou a cargo ele comprou o apartamento de mim, mas ele alugou. E ele falou pro inquilino fazer a transferência. Mas eu não quero nem saber se foi ele, se foi o inquilino, quem que foi, eu não tô nem aí. Tipo assim, o negócio tá no meu nome. Aí imagina, eu, do nada, vou ficar no SPC. Olha onde é que isso chega. Isso é grave, porque isso baixa o meu score. Com certeza. E se eu estiver comprando outro imóvel e eu não puder comprar o outro imóvel porque baixou o meu score por causa de... Então, assim, é bem complexo. Né? Então, assim, a importância de estar respaldado. Então, assim, nesse caso, eu fiz esse contrato com o auxílio de uma advogada. Então, eu já cheguei ali e já, tipo assim... assim, em 2 dias ele resolveu. Ele mandou pra mim o e-mail da Duplique formalizando. Era uma coisa muito simples, a gente era só pegar o contrato de compra e venda, a escritura, e mandar que a Duplique trocava o nome e ir na Celesc. Só que, olha como coisas pequenas, quando tu não tá respaldada, tu fica a cargo do cara. Cara, se não tá no contrato, semana que vem eu vou. Entendeu? Exatamente. Então, o contrato, né, o contrato bem feito, ele resolve bastante. E, Bianca, eu deixei aqui... a gente já tem bastante tempo de mesa, estamos quase finalizando. Mas eu ainda tenho tempo de fazer mais uma pergunta para ti. Eu queria te perguntar o seguinte. Se eu possuo um terreno há muitos anos, que a gente até citou agora, né? E agora eu recebi uma excelente proposta por parte de um investidor, né? Hipoteticamente. Mas esse terreno não tem matrícula. Eu posso ainda assim fazer uma escritura pública e vender este imóvel? É possível fazer escritura e vender sem ter a matrícula? E aí também queria já emendar outra pergunta. Se eu não tenho uma matrícula, por que eu não tenho? Quais são, né, os motivos? Eu não sei se a ideia é por causa de, a gente ouve falar, né, posse, uso capião, enfim. Isso. Então, quando o terreno ele não tem matrícula, ele não é regularizado. Então, não existe a possibilidade de fazer uma escritura de compra e venda.
porque ele não tem o documento essencial da escritura de compra e venda, que é a matrícula. Então, mas nesse caso, o que é que pode ser feito? A gente pode fazer uma escritura de transferência de posse, porque é um imóvel de posse. Eu não tenho o registro de matrícula, mas eu tenho a posse desse imóvel, que é uma das características da propriedade. Então, tu faz essa escritura de cessão de direitos possessórios, e a partir dessa escritura, a outra pessoa que adquire esse imóvel, ela vai ter essa documentação que resguarda ela, por exemplo, para futuramente ela ajuizar uma ação de usucapião, que nada mais é do que uma forma de adquirir a propriedade em razão da posse prolongada. Perfeito. Já respondi tudo. Objetiva. Não, interessante, porque, na verdade, assim, muito se fala, né? Eu queria comprar aquele terreno, mas não tem matrícula. E aí a pessoa já pensa de pronto, assim, né? Tá, não tem matrícula, então não é seguro. Acho que o medo de todo mundo é comprar um terreno que não tem matrícula e vira um filho, um tio, um primo, alguém de algum lugar e falar, isso aqui é meu. Acho que é o medo de todo mundo, né? Mas tu acredita que com auxílio, enfim, né, de um advogado, é possível se resguardar nesse sentido? Com certeza. Porque vocês concordam que ainda existem muitos imóveis e bons imóveis que ainda não estão... São irregulares. Que são irregulares, né? A partir do momento que faz essa aquisição de posse, o advogado ele pode auxiliar já em toda a documentação futura já para uma ação de usucapião. Então, antes daquela compra, a gente já consegue analisar se existe toda a documentação necessária e que vai ser perfeita para uma ação de usucapião, que pode ser feita tanto de forma judicial como extrajudicial. Então, a gente já consegue assegurar a pessoa. E se, de fato, a gente vê lá no início que não tem uma segurança para a pessoa que está adquirindo aquele imóvel de posse, vocês vão a gente já instrui a não adquirir. Que foi como eu comentei, né? No Exatamente. começo do episódio que o advogado falou, pelo andar da carruagem e as questões familiares e tudo, você pode ter um problema, então eu não te indico... Não recomendo. Não recomendo comprar. Adorei a nossa mesa, vocês gostaram? Sim. Tem sentido pra vocês. Eu acho que também pra nossa audiência, acho que a gente conseguiu desmistificar, né, bastante coisa e falar de uma maneira bem clara, né, gente? Novamente, esse é o intuito. Não é falar juridiquês aqui, né? Não é pra gente ficar aqui dentro do meio jurídico. Não é pra advogado conversar com advogado. Né? É pra que a gente possa realmente mostrar pras pessoas, né, pra audiência, alguns pontos que... abrir os olhos mesmo, né? Esclarecer. E sem precisar pagar uma consulta, né, gente? Do advogado. Isso é bom. Isso é uma do foco, né? Do canal. Para você ter esse primeiro contato. E aí, claro, depois sim procurar, né, o seu advogado de confiança. Como eu não sou advogada, eu posso falar. E se você quiser procurar um advogado do nosso time, muito feliz ficamos também com isso. Meninas, obrigada. Bianca, obrigada. Maiara, por destinar o teu tempo, né? Em vir aqui. Que imagine, gente, quanto que essa mulher trabalha nesse cartório. Meu Deus do céu. A Bianca é do time da Rocker, né? Então, naturalmente, os nossos podcasts são com integrantes também do nosso time. Mas a Maiara vem especialmente, eu te agradeço muito. Obrigada. Obrigada. Obrigada.